Você já sentiu que há algo além do que os olhos podem ver? Que talvez existam camadas de realidade que só poucos conseguem perceber? Nos ensinaram a buscar respostas fora, mas e se o verdadeiro poder estivesse dentro de nós? Neste vídeo, vamos revelar como você pode acessar dimensões de autoconhecimento e espiritualidade que a maioria ignora. E o mais surpreendente, não é preciso anos de estudo, nem habilidades extraordinárias. Com apenas alguns passos simples, qualquer pessoa pode começar a trilhar esse caminho de despertar. Prepare-se, porque este não é apenas mais um conteúdo, é uma chave que pode transformar sua realidade. Se você busca uma conexão genuína, algo que toque seu espírito e expanda sua visão, está no lugar certo. Vamos juntos explorar as mudanças que aguardam aqueles dispostos a ver o mundo por uma nova perspectiva. Aqui, você encontrará respostas para as perguntas que sempre quis fazer, e algumas que talvez nem soubesse que precisava. Mas antes de continuar, inscreva-se no canal agora mesmo para continuar essa jornada de autoconhecimento e expansão. E aproveite para deixar nos comentários: você já teve alguma experiência de intuição aumentada ou percebeu mudanças nas suas conexões? Quero saber o que você pensa e sente sobre esse tema. Sua participação faz toda a diferença aqui. Quando a realidade começa a se distorcer, o que é familiar se transforma e revela algo novo. Essa mudança pode parecer confusa, mas muitas vezes é o primeiro sinal de que estamos prestes a enxergar verdades ocultas. É como olhar através de uma lente que altera nossa visão. Aquilo que parecia sólido passa a mostrar nuances que antes não víamos. Esse fenômeno acontece quando estamos prontos para ver além da superfície, para descobrir o que realmente está por trás das aparências. A distorção da realidade pode se manifestar de várias maneiras, como uma sensação de que o mundo está ligeiramente fora de foco. Esse desconforto é, na verdade, um convite para observar com mais atenção. Imagine-se andando por uma sala escura. Seus sentidos ficam mais atentos, tentando captar qualquer detalhe. É assim que a distorção da realidade age, nos levando a observar o que antes ignorávamos. Esse é o primeiro passo para uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. Em momentos assim, questionar o que vemos se torna essencial. A realidade não é tão fixa quanto imaginamos. Ela se adapta ao que estamos prontos para perceber. Muitos místicos e pensadores falam sobre a importância de manter a mente aberta, pois, quando a realidade se distorce, são essas perguntas que nos guiam. Ao nos permitirmos questionar, damos espaço para que verdades antes invisíveis venham à tona, revelando o que realmente importa. Esse estado de distorção pode acontecer em situações rotineiras. Já sentiu que uma conversa simples despertou algo profundo? Ou que um acontecimento comum trouxe uma reflexão inesperada? São nesses momentos que as verdades ocultas se apresentam, camufladas em pequenos eventos do cotidiano. A vida, então, passa a ter um caráter quase mágico, onde cada situação tem o potencial de revelar algo importante. Tudo se torna uma oportunidade para aprender e crescer. Quando a realidade começa a se mostrar de forma diferente, também é um sinal de que estamos prontos para uma mudança interna. A forma como percebemos o mundo reflete nosso estado interior e, se a visão muda, algo dentro de nós também mudou. Esse processo pode ser desconfortável, pois desafia crenças enraizadas. Mas, ao nos permitir ver além das ilusões, encontramos um poder interno, uma clareza que nos orienta na jornada espiritual. É comum que a distorção da realidade traga à tona aspectos de nós mesmos
que evitamos confrontar. Muitas vezes, esses momentos revelam sombras internas, medos e dúvidas. Enfrentar essas partes pode parecer assustador, mas é essencial para um autoconhecimento verdadeiro. Quando olhamos para dentro e aceitamos essas partes ocultas, descobrimos que elas são, na verdade, fontes de força e crescimento. A realidade, assim, se torna uma aliada no processo de cura. Nesses momentos de distorção, o tempo também parece agir de forma diferente. Horas podem parecer minutos e vice-versa. Essa percepção alterada nos lembra de que o tempo é apenas uma construção e que há algo além dele. É nesse espaço fora do tempo que muitas verdades profundas surgem. É um estado de consciência onde o passado e o futuro perdem relevância, e o agora se revela como o único momento realmente palpável e poderoso. Essa nova percepção nos ensina que as respostas não estão sempre na lógica ou na razão, mas muitas vezes em algo mais intuitivo e sutil. Imagine que você está resolvendo um problema e, ao invés de insistir na análise, você decide sentir a resposta. Esse é o tipo de sabedoria que a realidade distorcida desperta. Um saber que vem de dentro, que transcende a lógica e se conecta diretamente com o nosso ser mais profundo. É uma sabedoria silenciosa, mas que traz clareza imediata. À medida que nossa realidade se transforma, descobrimos que as cores e energias ao nosso redor ganham novas camadas de significado. As cores parecem mais vivas. As pessoas emanam energias que antes passavam despercebidas. Esse despertar da percepção é um chamado para enxergar além da forma e compreender a essência. O que antes era apenas uma paisagem, agora se torna uma linguagem a ser decifrada, um convite a ver o mundo com olhos renovados. Quando a realidade se mostra diferente, nossas intenções ganham um poder único. É como se, nesse estado de distorção, nossas vibrações se amplificassem e tivéssemos mais controle sobre o que atraímos. Aproveitar esses momentos para definir o que queremos pode ser transformador, pois o universo responde à clareza das nossas intenções. Visualize o que deseja e permita que essa realidade mais fluida traga o que você busca. Esse despertar nos mostra que o que chamamos de real é muitas vezes uma construção que pode ser desconstruída e remontada. É como perceber que as paredes de um labirinto são apenas ilusões e que podemos criar um novo caminho a qualquer momento. Esse entendimento nos dá liberdade, pois não precisamos mais nos limitar ao que achávamos imutável. Essa sensação de poder criativo nos coloca em harmonia com o fluxo do universo. Por fim, a distorção da realidade nos leva a um ponto onde o visível e o invisível se encontram. É como estar entre dois mundos, onde percebemos que o físico e o espiritual estão mais conectados do que imaginávamos. Esse estado nos aproxima da verdade, de uma sabedoria que ultrapassa o entendimento comum. Quem experimenta essa percepção mais profunda sabe que a vida é muito mais do que aparenta ser. E essa é a abertura para um novo nível de consciência, onde o oculto se torna claro. O tempo, de maneira misteriosa, pode parecer brincar com a nossa percepção. Já reparou como às vezes as horas passam voando e, em outras, cada segundo parece se arrastar? Isso é mais comum do que se imagina e tem uma explicação que vai além do relógio. A energia em nosso redor influencia diretamente essa percepção. Quanto mais alinhados com nossa própria essência, mais nosso tempo flui de uma forma única, quase pessoal. É como se estivéssemos em nosso próprio ritmo. Há dias em que sentimos que a vida nos atropela, como um rio que flui rápido demais. Nesses momentos, o tempo parece escapar pelas mãos, mas isso também é um reflexo de nossa própria vibração interna. Quanto mais dispersos estamos,
mais o tempo parece nos dar uma rasteira. Já quando estamos em harmonia, o tempo assume um papel de aliado. O segredo? Encontrar aquela frequência em que o tempo deixa de ser algo imposto e passa a ser algo que se molda ao que estamos vivendo. É curioso observar como nosso estado emocional afeta nossa relação com o tempo. Em momentos de alegria, sentimos que o tempo se expande, como se dissesse, aproveite mais. Mas na tristeza, parece que ele encolhe, tornando tudo mais denso. Essa oscilação não é aleatória, mas uma resposta ao que estamos vibrando. Quando equilibramos nossa energia, descobrimos um novo jeito de administrar o tempo. Imagine se cada dia pudesse se ajustar ao que realmente precisamos. Pense em um momento de completa atenção, como ao ver um pôr do sol. Nesse instante, o tempo parece parar. O que ocorre é uma união entre sua vibração interna e o ambiente, criando uma sensação de que o relógio deixou de existir. Esse estado é acessível a qualquer um, mas exige prática. Tente, por exemplo, tirar alguns minutos do seu dia para estar presente, sem se preocupar com o próximo compromisso. Aos poucos, o tempo se torna algo mais fluido, mais gentil. Essa percepção distorcida do tempo é um reflexo da energia flutuante da Terra. Todos nós, de alguma forma, sentimos essa mudança. É como se a própria Terra estivesse vibrando em uma nova frequência, e com isso, nossos relógios internos entrassem em conflito. Estar ciente dessas mudanças nos ajuda a lidar melhor com as variações no nosso cotidiano. Em vez de lutar contra o tempo, aprendemos a fluir com ele, como uma folha que dança no vento, sem resistir. Já notou como o tempo parece voar quando estamos felizes? Momentos de risada e alegria genuína trazem uma leveza que dilui a percepção dos minutos. E por quê? Porque nessas horas estamos em nossa essência. É como se o tempo nos desse um presente, permitindo que aproveitemos mais o momento. Na próxima vez que estiver com amigos, aproveite para se desligar do relógio e focar no agora. A experiência se torna mais rica e, de alguma forma, mais eterna. Numa rotina acelerada, muitas vezes sentimos que o tempo nos escapa. Esse sentimento de pressa constante gera uma tensão, bloqueando a nossa percepção natural. Se dermos um passo atrás e desacelerarmos, percebemos que o tempo está ali, pulsando junto. Experimente reservar alguns minutos pela manhã, ao acordar, para sentir o dia chegar. Esse simples ato pode mudar a forma como você percebe e aproveita as próximas horas. Cada pessoa tem seu próprio ritmo temporal, algo que nem sempre se ajusta ao mundo externo. Alguns sentem que precisam de mais horas para absorver tudo, enquanto outros parecem se adaptar ao compasso rápido. A chave está em reconhecer qual é o seu ritmo. Perceber que somos seres com tempos diferentes ajuda a reduzir a cobrança interna e traz uma sensação de controle e calma. Quando respeitamos nosso próprio tempo, a vida parece conspirar ao nosso favor. Muitas vezes, lutamos contra o relógio, tentando enfiar mais atividades em menos tempo. Mas o que acontece quando soltamos o controle? Descobrimos que o tempo se expande. É como se o universo respondesse à nossa entrega, ajustando o fluxo dos minutos. Em vez de se sobrecarregar, permita-se fazer pausas conscientes. Pode ser um chá, um livro por 5 minutos ou até um momento de respiração. Esse respeito ao tempo abre um campo de novas possibilidades. Em momentos de meditação profunda, a percepção do tempo muda totalmente. Os minutos podem se tornar horas e o corpo parece flutuar num estado atemporal. Quem já experimentou essa prática sabe do que estou falando. É como entrar em um campo onde o tempo não tem poder. Na prática, isso ensina que temos controle sobre como percebemos o tempo.
Com prática, essa habilidade pode se expandir para o cotidiano, trazendo paz em meio às tarefas do dia a dia. O autoconhecimento é como uma jornada que nunca termina, mas que a cada passo revela uma nova parte de quem somos. É um caminho que muitos temem seguir, mas que para aqueles que se arriscam, traz recompensas profundas. Imagine cada experiência, cada emoção, como uma peça de um quebra-cabeça único. Quando começamos a juntar essas peças, descobrimos algo maior, um retrato verdadeiro de nós mesmos. Este é o começo de uma transformação poderosa e inestimável. Assim como uma planta precisa de raízes fortes para florescer, o autoconhecimento nos dá a base para crescer espiritualmente. Cada descoberta interna, por menor que pareça, fortalece nossa capacidade de lidar com o mundo externo. E é esse entendimento que nos conecta com a verdadeira essência, aquela que não muda com o tempo. À medida que nos aprofundamos, percebemos que o autoconhecimento é a chave que desbloqueia o acesso a uma fonte de poder e clareza interior. Muitos buscam respostas no externo, mas o verdadeiro poder está em olhar para dentro. Quando entendemos isso, percebemos que o autoconhecimento é um processo ativo, onde cada reflexão nos aproxima de uma verdade mais profunda. A prática de meditação, por exemplo, é uma forma simples de ouvir a nossa voz interior. Tente reservar alguns minutos diários para silenciar os pensamentos e ouvir o que está no fundo da sua consciência. É aí que as respostas começam a surgir. Ao longo desse caminho, descobrimos que temos a capacidade de moldar nossa própria realidade. Quem se conhece verdadeiramente sabe o que quer e o que não quer para a sua vida. Imagine como seria decidir com confiança, sem a dúvida constante. O autoconhecimento nos dá essa clareza, como um farol em meio à neblina. E quanto mais praticamos o ato de nos ouvir, mais fácil se torna alinhar as decisões com aquilo que realmente somos. À medida que aprofundamos o autoconhecimento, surgem revelações que antes estavam encobertas pela rotina e pelas preocupações diárias. É um despertar gradual, como abrir uma cortina e deixar a luz entrar. Essa luz revela não apenas nossos talentos, mas também nossas limitações, oferecendo a oportunidade de crescer. Quem se conhece bem, compreende seus pontos fortes e fracos, e isso é o que transforma nossa vida em algo real e conectado com a verdade. O processo de autoconhecimento também nos faz perceber que somos seres em constante transformação. A cada nova experiência, crescemos, adaptamos e nos moldamos. Ao aceitarmos essa mudança constante, deixamos de nos cobrar tanto e passamos a ver o processo de crescimento com leveza. Este é o verdadeiro segredo do autoconhecimento. Perceber que o eu de ontem não precisa ser o mesmo de hoje e que isso é perfeitamente natural. Para trilhar esse caminho, uma prática que muitos consideram eficaz é o journaling. Escrever sobre pensamentos e sentimentos diariamente. Esse simples ato de colocar as emoções no papel ajuda a processá-las e entender padrões internos. Ao fim de alguns dias, você começa a notar temas recorrentes, desejos profundos e aspectos que merecem mais atenção. É uma técnica que permite ver sua própria evolução e fortalece a conexão com seu eu interno. Outra forma de aprofundar-se é por meio de leituras voltadas ao autoconhecimento e espiritualidade. Livros como O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ou Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estes, são grandes aliados para quem quer entender a si mesmo. Essas leituras trazem insights profundos que ressoam com nossa alma e nos inspiram a questionar as nossas próprias verdades. A cada página, descobrimos que o autoconhecimento é um território vasto, repleto de mistérios e descobertas. No entanto,
Essa jornada também nos desafia a confrontar nossas sombras, aquelas partes que evitamos olhar. Aceitar essas sombras é um passo essencial para um autoconhecimento completo. Em vez de fugir, quando olhamos para essas partes com compaixão, percebemos que até nossas imperfeições têm algo a ensinar. Elas nos mostram onde precisamos evoluir e, ao mesmo tempo, nos tornam mais humanos e genuínos. Em nossa busca por autoconhecimento, também aprendemos a importância de dizer não. Parece simples, mas quantas vezes aceitamos o que não queremos só para agradar aos outros? Quem se conhece entende seus limites e não teme colocá-los. Quando começamos a dizer não ao que não ressoa conosco, criamos espaço para o que realmente importa. Essa é uma forma de viver mais alinhado com a própria verdade, em harmonia com o que somos. A intuição é uma habilidade que todos nós possuímos, mas poucos realmente exploram. Sabe aquela voz interna que, sem motivo aparente, nos avisa sobre algo? Essa é a intuição, uma sabedoria que vai além do raciocínio lógico. Desenvolver essa habilidade é como abrir uma porta para um universo onde tudo parece fazer sentido de uma forma silenciosa e profunda. Quem se permite ouvir essa voz encontra respostas que o mundo externo muitas vezes não pode dar. Muitos acreditam que a intuição e as habilidades psíquicas são dons raros, mas, na verdade, todos nós temos o potencial de desenvolvê-los. É como um músculo que fica mais forte com o exercício. Pequenos gestos, como prestar atenção nos sentimentos ao encontrar alguém novo, ajudam a entender o que essa energia sutil nos diz. Quanto mais você pratica, mais a intuição se torna clara, guiando você em decisões que de outra forma pareceriam incertas. A intuição também pode ser considerada uma bússola que aponta para o caminho mais alinhado com o nosso ser. Quando estamos conectados com nossa energia interna, fica mais fácil perceber sinais ao redor. Por exemplo, já notou como, às vezes, uma ideia surge do nada, mas faz todo o sentido? Esses são insights, pequenos lampejos de clareza que vêm diretamente da nossa intuição. Praticar a atenção plena e o silêncio ajuda a aumentar a frequência desses momentos. Outra habilidade que surge ao desenvolver a intuição é a clarividência, ou a capacidade de ver além do físico. Isso não significa necessariamente visualizar imagens como em um filme, mas captar impressões ou sentimentos sobre situações e pessoas. Algumas pessoas relatam sentir a energia de um lugar antes mesmo de entrar. Para quem deseja aprimorar essa sensibilidade, vale praticar a visualização diária, imaginando que se conecta com a energia do universo. Todos nós temos essa habilidade inata de captar as energias ao nosso redor. Já se sentiu desconfortável em um ambiente sem saber o porquê? Isso acontece porque o corpo é sensível a vibrações e nossa intuição reage a essas frequências. Ao prestar atenção a essas sensações, você começa a identificar o que lhe faz bem e o que não faz, guiando suas escolhas para que estejam em harmonia com a sua essência. Esse é o poder da intuição em ação. Para aqueles que desejam fortalecer suas habilidades psíquicas, a meditação é uma aliada poderosa. Meditar regularmente cria um espaço interno de silêncio, onde a intuição pode se manifestar sem as distrações do dia a dia. Tente reservar alguns minutos do seu dia para silenciar a mente e observar o que surge. Muitas vezes, as respostas que buscamos externamente aparecem de forma clara quando nos permitimos ouvir o que está dentro de nós. O desenvolvimento da intuição também nos permite acessar uma nova forma de empatia. É como se conseguíssemos perceber as emoções e intenções das pessoas ao nosso redor com mais clareza. Isso não significa julgar,
mas entender. Quem cultiva essa habilidade passa a interagir com o mundo de uma forma mais compassiva e verdadeira, pois sente que está vendo além das palavras e ações, conectando-se ao sentimento genuíno das pessoas. Ao despertar essas habilidades, descobrimos que o universo tem uma linguagem própria, feita de símbolos e sensações. Aprender a ler esses sinais é um passo importante para quem deseja aprimorar a intuição. Já notou como, às vezes, a vida parece enviar mensagens através de números repetidos, encontros inesperados ou até sonhos? São pequenas pistas, quase como uma brincadeira cósmica, que testa nossa atenção. Quanto mais você percebe esses sinais, mais conectada sua intuição se torna. Ter uma intuição forte é como ter um radar para captar aquilo que está além do visível. Imagine poder sentir o que é melhor para você antes de agir, como se um campo de energia sutil o guiasse. Isso não significa deixar de lado o raciocínio lógico, mas integrar essa percepção à sua tomada de decisões. Pessoas intuitivas são muitas vezes descritas como seguras, pois suas escolhas parecem fluir com uma certeza que não precisa de explicação. Um exercício simples para fortalecer a intuição é o exercício do sim ou não. Quando precisar tomar uma decisão, faça a pergunta internamente e perceba como seu corpo responde. Muitas vezes, uma leve tensão ou desconforto é um sinal de que algo não ressoa bem, enquanto uma sensação de leveza indica uma escolha alinhada. Esse é um treino fácil, que aos poucos desperta o sentir como uma ferramenta de orientação. À medida que mergulhamos no autoconhecimento, nossas perspectivas começam a se transformar. Aquilo que antes parecia importante, de repente perde o peso, e novos valores emergem. Essa mudança é natural para quem se permite crescer e evoluir. Muitas vezes, ela chega sem aviso, como uma sensação de que algo maior nos guia. Aos poucos, vamos deixando de lado o que não ressoa com a nossa essência e passamos a buscar um propósito mais verdadeiro. Com essa transformação, o que antes era rotina ganha uma nova dimensão. Coisas simples, como observar o nascer do sol ou ouvir uma música que toca o coração, passam a ser momentos de conexão. Quem vive esse despertar percebe que o mundo externo se torna um reflexo do interno. E o melhor é que essa mudança traz uma sensação de paz e plenitude, como se tudo estivesse no seu devido lugar, guiado por uma força superior. No entanto, mudar a perspectiva de vida também exige coragem. É como se o universo pedisse que abríssemos mão de certezas antigas para dar espaço ao novo. Isso pode ser desconfortável, pois sair da zona de conforto é um desafio. Mas a recompensa é imensurável. Ao aceitar essa transformação, a pessoa passa a enxergar o mundo por outro ângulo, descobrindo que a verdadeira felicidade está na simplicidade e no contato com o que é real. Durante esse processo, velhas crenças, muitas vezes, precisam ser deixadas para trás. É como trocar de pele, doloroso, mas necessário para que algo novo nasça. Imagine, por exemplo, desapegar de opiniões que carregamos desde a infância, opiniões que nem sempre são nossas. Esse processo de se libertar do que não serve mais nos permite descobrir o que realmente nos representa e nos torna inteiros, em harmonia com nosso propósito. Uma mudança de perspectiva também nos leva a observar nossas relações com outros olhos. Pessoas que antes pareciam essenciais podem se afastar, enquanto novos laços são formados. E isso faz parte do processo. A vida nos ensina que cada encontro tem um propósito e que, ao nos alinharmos com a nossa verdade, atraímos pessoas que vibram na mesma frequência. Assim, formam-se conexões verdadeiras, baseadas na compreensão mútua e no respeito. Com o tempo, essa transformação
reflete em todos os aspectos da vida. O trabalho, por exemplo, passa a ser visto como uma extensão do que somos, e não apenas uma obrigação. Quem passa por esse processo sente que precisa contribuir para algo maior, seja ajudando outras pessoas, seja criando algo de valor. É como se o propósito se tornasse um norte que guia as decisões e motivações diárias, dando sentido à nossa existência. Outra mudança que ocorre é a forma como lidamos com os desafios. A vida, claro, continua a apresentar dificuldades, mas o modo como reagimos a elas se transforma. Em vez de resistir, aprendemos a acolher e a entender as lições por trás de cada situação. Cada obstáculo passa a ser visto como uma oportunidade de crescimento, uma chance de fortalecer nossa fé e nossa confiança no processo da vida. A aceitação se torna nossa aliada. Essa nova perspectiva nos aproxima de uma verdade que muitas vezes esquecemos. A felicidade está dentro de nós. Quantas vezes buscamos a alegria em conquistas externas, esperando que elas preencham um vazio interno? Quem passa por essa transformação descobre que o verdadeiro contentamento vem de se conhecer e se aceitar. É um despertar que traz uma sensação de completude, de estar em paz consigo mesmo e com o universo. A mudança de perspectiva nos ensina também a valorizar o momento presente. Afinal, é nele que tudo acontece. Em vez de viver esperando por um futuro ideal ou preso a lembranças do passado, aprendemos a apreciar cada instante. Esse viver no agora traz uma leveza e um contentamento que não dependem das circunstâncias. Tente, por exemplo, reservar um momento do dia para simplesmente respirar e sentir gratidão pelo que você tem. Com essa transformação, surge uma nova relação com o mundo ao nosso redor. O consumismo, por exemplo, deixa de ser atraente, pois a necessidade de acumular objetos perde o sentido. Quem encontra a verdadeira paz percebe que o essencial é intangível. Valores como generosidade, empatia e compaixão ganham destaque. A vida se torna menos sobre ter e mais sobre ser, e essa descoberta traz uma alegria que nada material pode comprar. E não é só isso. Essa mudança nos impulsiona a buscar conhecimento e experiências que enriquecem a alma. Em vez de nos limitarmos ao que conhecemos, passamos a explorar outras culturas, filosofias e práticas que ampliam nossa visão. Ler sobre espiritualidade, participar de retiros ou simplesmente ouvir o outro com mente aberta se tornam atividades que nutrem nosso espírito e nos fazem sentir conectados com o todo. No fim, mudar a perspectiva de vida é como acordar de um longo sonho e perceber que o mundo é muito maior do que imaginávamos. Essa descoberta traz um frescor, como se cada dia fosse uma nova chance de ser e viver de maneira autêntica. Quem passa por essa transformação sente que está finalmente no caminho certo. E, mesmo que o próximo passo ainda seja desconhecido, confia que ele levará a um lugar de crescimento e verdade. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o despertar só está começando. Agora é com você. O que vai fazer com todo esse conhecimento? Será que chegou a hora de olhar para dentro, de explorar a sua intuição e se abrir para o que o universo tem a revelar? Imagine como sua vida pode mudar ao se conectar com essa verdade interna. Aplique o que aprendeu hoje. Experimente ouvir mais sua intuição, observe as mudanças nos seus relacionamentos e permita que essas descobertas transformem seu caminho. E antes de ir, inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este e ative o sininho para estar sempre em sintonia com temas que expandem sua visão de mundo. Vamos juntos? Comente aqui embaixo e me conte: qual é o seu próximo passo nesse despertar?